salve, salve, gurizada medonha. Então, assim, hoje a gente vai ver uma aula de história, tá? Pro 7º ano. Ela serve de revisão para nossa prova, tá? Nossa avaliação. Ela consta, na verdade, assim, ó, de 2 grandes conteúdos, tá? Eu subdividi em pequenos conteúdos, mas a grosso modo são 2 conteúdos grandes, tá? Que é Idade Média e absolutismo, né? Então, esses 2 grandes conteúdos aí. Para começo de conversa, então, né? Então a gente vai falar sobre Idade Média. O que é a Idade Média, né? Se a gente voltar lá para o primeiro dia de aula, lá quando vocês chegaram no 6º ano no colégio, a gente sabe que o período da história, os períodos da história são divididos em 5 fases, né? Em 5 grandes eras históricas. A Idade Média, ela consta no meio, né? A entidade do meio, né? Então, como é que começa essa Idade Média, né? A gente sabe que a Idade Média ela vai começar por conta da queda do Império Romano, né? Então nós viemos, melhor dizendo, da pré-história, depois viemos a Idade Antiga. Na Idade Antiga surge um grande império chamado Império Romano, né? Que dominou, vamos dizer assim, boa parte do mundo, para não dizer todo o mundo, né? E esse Império Romano ele vai acabar ruindo, né? Ele vai acabar caindo por uma série de motivos, né? Não vem ao caso de a gente entrar no motivo a motivo agora, mas né? Talvez um dos principais motivos, a gente tem a chamada invasão dos bárbaros, né? Invasão dos povos bárbaros, dos povos estrangeiros que vão invadir a região romana e vão pôr esse império, né, não só em colapso, mas vão exterminar com a Roma do Ocidente. E aí nós temos esse memezinho aí, né, na internet, onde nós temos como é que se surge, né, ou como é que fica a questão cultural ou até mesmo a cabeça desses homens durante a Idade Média. Eu tenho 2 culturas unidas na Idade Média, né? Eu tenho uma fusão de 2 culturas que nem tem nessa imagem aí. Para quem conhece esse desenho, esse anime aí, é o Dragon Ball, né? Onde tem uma das passagens, né, que são as chamadas fusões. Então o que eu tenho ali? Eu tenho de um lado a cultura, a ideia, o homem romano, e de outro lado eu tenho a cultura, a ideia, o homem germânico, né? O bárbaro. E esses 2 vão se unir e não deu uma boa coisa, né? Mas a Idade Média é isso. A Idade Média é a fusão, a união da cultura romana, que ela não foi extinta, tá? Mas a cultura germânica, bárbara, estrangeira. Então, né, a gente já falou ali anteriormente, né? O que são os bárbaros? Né? Bárbaros são povos estrangeiros. Né? Estrangeiros de quem? Né? Estrangeiros romanos. Né? Então os bárbaros, né? Os povos bárbaros, não são aqueles que faziam barbaridades, né? Mas aqueles que faziam barbáries. Né? Barbáries segundo a cultura romana, de novo, volto a frisar. Né? Então está bem claro, né? No primeiro parágrafo aí, eles não possuem a cultura latina, né? Ou a cultura romana, então não estão sob domínio da civilização romana latina. Então são aqueles povos estrangeiros que acabam invadindo a região de Roma, a região da Itália, né? E pondo fim ao Império Romano, né? Mas o Império Romano ocidental, né? E se a gente der uma olhadinha no mapa ali, ó, bem a parte de baixo tem uma região que diz Império Bizantino. O que é Império Bizantino? É a Roma do Oriente. Essa não houve a queda dela para surgir da Idade Média. Esse se manteve, né? Então o Império Romano na região de Bizâncio, na região de Constantinopla, no lado do Oriente, ela se mantém, né? Mas a Roma do Ocidente, ela vai dar, né, fim, né, e vai dar espaço, né, à chamada Idade Média. E aí o que eu tenho? Eu tenho todas essas outras regiões ao lado esquerdo do mapa aí,
ele tem uma porção de povos bárbaros. E, ao mesmo tempo, eu tenho uma porção de regiões medievais, né? Que, em grande parte, pelo menos na chamada Alta Idade Média, né? Então, a gente já vê aí uma linha do tempo, né? Então, na Alta Idade Média, aqueles povos que eram romanos, que agora são povos medievos, né? Ou povos medievais, ela vai se caracterizar, né, por regiões rurais, né? Vão morar em feudos, né? Então eles vão abandonar as cidades romanas, vão abandonar os impérios romanos e vão morar em feudos. Então, por que tem uma baixa Idade Média na tela aí também? Porque a Idade Média se divide em duas fases, tá? Então eu tenho a chamada alta e a chamada baixa Idade Média. Como é que eu vou diferenciar o que é alto e o que é baixo, professor? Pensa assim, cara. Uma música, uma moda, um filme, um estilo, né, como vocês dizem, ou está em alta ou está em baixa, né? O que significa em alta? Tá bombando, né? Tá show de bola, tá lá nos altos, né? Então, durante a Alta Idade Média, eu tenho um alto controle da Igreja Católica, eu tenho uma alta ruralização e eu tenho uma alta na divisão de poderes, né? Eu não tenho poderes centralizados, né? Nós temos os sistemas feudais, nós temos os sistemas rurais, eu não tenho a presença do Estado, então eu tenho diversos feudos, ou pequenos feudos às vezes, onde os senhores feudais eles têm um poder fragmentado. Então, se nessa região eu tenho uma lei, nessa outra região já não tem mais a mesma lei. Né? Uma coisa que eu tenho em comum é a questão religiosa. Todos eram católicos, né? Mas eu não tenho uma unidade de Estado. Já na Baixa Idade Média, é totalmente o contrário do que eu falei anteriormente. Na Baixa Idade Média, eu tenho uma baixa colonização, ou seja, eu tenho uma alta urbanização, né? Então, o surgimento das cidades. Eu tenho uma baixa do poder católico, né? O poder católico continua existindo, porém ele não tem mais todo aquele esplendor ou toda aquela força que ele tinha na sociedade da Alta Idade Média. E uma outra característica, né? A questão do Estado. Então, eu não tenho mais uma fragmentação, eu começo a ter uma unidade, né? Eu começo a ter um surgimento de regiões mais centralizadas politicamente falando. Então, são três das diferenciações que eu posso fazer da alta de média para baixa de média, né? Então, de trás para frente, né? Então, na baixa Idade Média, eu tenho o surgimento do Estado centralizado, né? Um Estado mais forte, um Estado mais fortificado. Na Alta Idade Média, eu tenho uma ausência do Estado centralizado, uma ausência do Estado fortificado, mas sim a presença de feudos. Na Baixa Idade Média, eu tenho uma baixa católica, uma baixa da cristandade, uma baixa no poder católico cristão. Na Alta Idade Média, eu tenho um alto controle, um forte controle, uma alta cristandade, né, medieval. E a questão da moradia. Na Baixa Idade Média, eu tenho cidades, né, o surgimento de cidades urbanas, uma urbanização, um renascimento urbano que a gente chama, e na Alta Idade Média eu tenho a decadência da urbanidade, né? Eu tenho os feudos como moradia, eu tenho o campo como moradia mais comum, né? Para não se dizer como uma unidade padrão. Então, né, a gente já falava ali o que é esse renascimento urbano, né, ou esse renascimento comercial, melhor dizendo, né? Esses pontos de urbanidade, esses pontos onde os homens vão morar na Baixa Idade Média, eles vão dar origem a comércios, né? Mas comércio, o que é? Um mercadinho de bairro? Não, né? Não é um mercadinho de bairro. Então, cada cidade a gente vai chamar de burgo. Né? Então eu abandono a minha vida rural, eu abandono meu feudo e começo a morar em burgos. Isso em qual período? Na Baixa Idade Média. E estes burgos vão dar origem a uma classe social, e se tu quiser, como eu digo em sala de aula, tatua na planta do teu pé, né? Pra te nunca mais esquecer. Né? Quando surge o burguês, as coisas vão sendo modificadas em pró
do burguês, né? Então, não estamos entrando em valores se é certo ou se é errado, não quero nem saber disso aí. Mas o burguês ele vai dar origem às novas formações que vão surgir a partir da Baixa Idade Média, que seria mais ou menos o século XI, né? O burguês, ou a burguesia, melhor dizendo, né? Ela vai ser responsável pelo surgimento das cidades, vai ser responsável pelo surgimento das leis, vai ser responsável pelo surgimento do Estado, vai ser responsável pelo sistema de monetização, né? As moedas, né? Então as moedas vão ser unificadas, as medidas vão ser unificadas. Então essa burguesia ela vai ter um grande poder, né, nesse período chamado de Baixa Idade Média. Eles que vão estar aliados, né, ao Estado presente e aos Estados futuros que irão vir a surgir. Então, aqui nós temos... O que nós temos aqui, tá? Nós temos dois tipos de igreja da Idade Média, tá? São dois tipos de igreja medievais. A da esquerda a gente chama de românica. Como assim românica? É uma arte, um tipo de arte que vem lá da Roma, né? Que vem da Roma Antiga. São igrejas baixas, são igrejas com paredes largas, né? São igrejas sem janela, né? E aí, se é uma igreja baixa, sem janela, com paredes largas, é uma igreja fria, uma igreja úmida, uma igreja escura, que nem a gente vê na fotografia abaixo da esquerda. Na direita, eu tenho a igreja chamada Igreja Gótica, né? Que já na Baixa Idade Média, né? O que eles queriam fazer? Quanto mais altas as torres eu fizer, mais próximo de Deus eu vou estar. Então eles faziam igrejas muito altas, né? Com torres altas, com paredes altas, né? E muitas janelas, né? Então as janelas iluminavam o espaço, então a luz solar iluminava muito esse espaço interno das igrejas, né? Então igrejas góticas, né? Dos godos, né? Igreja dos godos, e as igrejas românicas, né? Que viriam da Roma Antiga. E não menos, né, importante, né, a última parte da aula, eu tenho a ideia do absolutismo, né? O absolutismo, né, em outras palavras, né, é o poder central dos reis, né? Então os reis vão absorver todo o poder na cabeça deles, né, no poder deles. Então, o que acontece? O que a gente viu ao longo da aula agora há pouco, né? A gente viu que na Alta Idade Média decaiu o poder. Aí na Baixa Idade Média o poder começa a ser centralizado. E aí surge uma sociedade nova, surge uma classe social nova, né? Que seria o burguês, né? A burguesia. O que esse burguês ele precisa? Ele precisa de proteção. Esse burguês necessita de proteção. Seja proteção física, seja proteção financeira. Aí o que ele vai exigir? Ele vai exigir concentrar toda essa responsabilidade em uma pessoa, né? Que vai ser o rei. Esse rei, né, durante a nova fase, a nova idade, a idade moderna, ele vai ser chamado de rei absolutista, ou rei absoluto. Né? Então ele vai ter o controle de tudo, por isso ele é absoluto. Ele vai ter o controle das finanças, ele vai ter o controle do comércio, ele vai ter o controle do que vende, do que não pode vender, do que pode vender, aonde tu vai mandar, o com quem tu vai andar, mais ou menos, né? Então esse rei, ele tinha um poder totalitário, né? Ou um poder absolutista, né? Vamos dizer, por regra ou por norma, a gente não escolhe o nosso rei, né? Nosso rei é escolhido. Né? Escolhido por quem? Não, depende da posição. Uma delas diziam que os reis eram originários, né? Ou então eram escolhidos por poderes divinos, né? Então, o surgimento do rei divino, vamos dizer assim. E como eu não vou questionar o poder dele, ele vai ser transmitido de pai para filho, né? Filho, né? Filhas não tinham essa herança, ou essa hereditariedade que a gente diz, né? Então, gurizada, por hoje era isso, tá? Então, a gente viu a Idade Média, alta, baixa Idade Média, e a questão absolutista, pelo menos esse começo introdutório do absolutismo, tá? Espero ter ajudado. Qualquer coisa, vocês sabem, né?
Solta o grito!